Shalom, querido. Mais um ano que termina, um outro ano vai iniciar amanhã, né? Hoje, a partir da meia-noite, no calendário gregoriano. E muita coisa a gente aprendeu coisas espirituais, a gente aprendeu coisas materiais, coisas desse mundo, amadurecemos. E eu quero dizer para você que eu estava refletindo sobre a mulher samaritana, e nos moldes da mulher samaritana, como Jesus se apresentou para ela pregou para os homens da cidade. Isso é muito bonito. Jesus não escolheu discípulas, não fez apóstolas, mas ele revelou uma chave muito grande para essa mulher samaritana. Ele libertou ela de muitas coisas. Ele libertou ela, por exemplo, de ser casada, de ter que ter um homem do lado dela. Ele libertou ela de ter que ir para Jerusalém para adorar e servir o Senhor. Se esse era o desejo do coração dela, Jesus libertou ela de tudo isso. Então, nesse texto de João 4, foi baseado muito da minha vida, que o Senhor tem desenvolvido esse conceito de mulher samaritana tem 17 anos, não é do dia para a noite na minha vida. E eu me apresento aqui como uma mulher samaritana, misturada com várias raças, o judaísmo no meio, o sangue judaico no meio, e não tão digna de estar no meio dos judeus e muito menos digna de estar no meio da igreja, né? Isso aí já ficou óbvio. Eu cheguei a essa conclusão. E para aqueles que estão sozinhos, deprimidos, que não têm paz, nem refúgio, nem refrigério dentro das paredes da igreja, do concreto, entenda que a igreja somos nós unidos, nós que não temos nenhum problema com as leis básicas do Evangelho, nós que não debatemos com as ordenanças do Senhor básicas, que seriam os 10 mandamentos, e essa igreja de hoje que relativiza tudo, que acha modinha para tudo e traspassa os básicos 10 mandamentos do Senhor, não vai ser lugar para nós. Mas você veja bem, se às vezes você ainda está debatendo, você ainda vai na igreja, você ainda congrega, e eu não sou contra isso, eu sinto falta também, eu só não concordo com a solidão que eu sinto lá dentro, né? Então, é isso. E eu não vou ficar falando da minha vida, expondo a minha vida para quem pouco se interessa por ela. Quer só saber, ter informação, interpretar do jeito que quer, falar as conclusões da sentença do jeito que eles querem e não querem cuidar de mim nas minhas dores. Então, eu vou pegar e me recorrer e me abrigar com o Espírito Santo. E aí eu estava aqui pensando outra coisa, que eu já vi gente reclamando, né, certos líderes reclamando que a neurolinguística, a psicologia está invadindo a igreja. Tem que invadir mesmo, porque uma pessoa que está com dor por causa de um divórcio, por causa de um relacionamento familiar quebrado, essa pessoa, ela não tem amor na igreja, ela não tem pagar o preço, carregar suas cargas junto, ela não tem esse tipo de coisa. Você fala, por exemplo, se tem um problema com sua mãe, com seu pai, a primeira pergunta que a pessoa faz é por quê? O porquê disso. Quer dizer que um pai e uma mãe têm direito, na cabeça dessa pessoa, de maltratar um filho, de desprezar um filho, de abandonar, entendeu? Então, da mesma forma que Jesus cobrou das pessoas, dos líderes religiosos, você deixa de ajudar o seu pai e sua mãe para dar oferta na igreja. Mãe, o que eu poderia te ajudar, eu tenho que dar de oferta na igreja. E Jesus condenou isso. Ele falou, você deixa o mandamento básico para cumprir mandamento de homens. Entendeu? Então, para sobreviver numa igreja dessa, você tem que ouvir neurolinguística, você tem que ter um psicólogo, você tem que fazer terapia. Senão, você não vai ter apoio em lugar nenhum. Você tem que pagar para ter esse apoio. Você vai no psicólogo, ele vai validar tudo que você fala,
não é porque você está pagando ele, mas para você sair de uma condição de tristeza, você tem que ter amor. Então, ele vai demonstrar o amor, tipo assim, eu entendo o seu sentimento, eu entendo o que você está sentindo. Claro que a neurolinguística e a reprogramação mental na plasticidade do nosso cérebro vai ter muito efeito positivo, vai mesmo. Porque aonde existe a dicotomia, a total separação entre o que a Bíblia fala e os nossos líderes, aqueles conhecedores da palavra, que querem exercer liderança sobre nós, fazem, diante dessa dicotomia, diante do que a Bíblia fala e o que os líderes fazem, claro que você vai precisar de apoio psicológico para você continuar naquele grupo. Só que é isso, a solução não será a tecnologia e a ciência para você permanecer dentro de uma igreja. Jesus já te libertou disso, o Filho do Homem já te libertou disso. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, está tudo escrito. Se não precisa ir em Jerusalém, você vai adorar o Senhor em espírito e em verdade, você vai encontrar pessoas que pensam igual, que pensam assim, que querem um evangelho, não querem defender crenças da sociedade em cima da Bíblia, entendeu? Eu lembro uma coisa muito interessante. Uma vez quando eu era casada, eu estava no carro com a minha ex-sogra e o filho dela. E aí eu estava falando que deixa o pai e deixa a mãe e se une sua mulher e serão um só. Aí o filho dela falou para mim assim, quer dizer que você acha, olha isso, que eu tenho que obedecer a minha mãe, que eu tenho que unir a você mais do que obedecer minha própria mãe? Eu falei, exatamente isso. É exatamente isso. Enquanto ele não internalizou isso, ele não teve sucesso no casamento. Entendeu? Ele não teve sucesso no casamento. O segundo casamento dele foi bem melhor, porque tanto a mãe dele entendeu que não dá para recalcitrar contra os aguilhões da palavra, porque aquilo ali é saudável, aquilo que é a palavra de Deus é o que é saudável. Tanto ela compreendeu isso, quanto ele também. Eu vou ter que separar de pai e mãe e viver uma vida comum com a minha esposa. Então, o casamento dele, o segundo casamento dele é uma maravilha. Passam todas as lutas e estão aí juntos e firmes. Tem 20 anos. Vão fazer 20 anos já de casados. Entendeu? Já o dobro do que... mais que o dobro do que mal ele ficou comigo. Então, assim... eu tive essa perspectiva, eu sempre soube o que é certo e que você saiba o que é certo. Isso é que eu desejo para você nesse ano que vai virar, essa nova proposta, novo recomeço, entendeu? Fecha esse ano fazendo balanço de aprendizado, o que você aprendeu, vai para a palavra, é ela que tem a resposta, deixa a neurolinguística, a psicologia, chegar na igreja, porque são as armas, são os remédios que Deus está usando para aquelas pessoas que não têm coragem ainda de abandonar a igreja, mas que não estão bem lá. Estão passando depressão, solidão, medicadas, e líderes estão medicados porque não resolvem seus conflitos. Entendeu? Gente que fala de perdão sem nunca ter experimentado o que é ter que perdoar uma pessoa que te ofendeu, né? Então é isso, eu não quero citar exemplos aqui específicos. Todos nós que vivemos o evangelho, que frequentamos igreja, a gente sabe muito bem dos problemas de família que a gente tem. Paulo, ele escreve sobre problemas nas igrejas, ele não fala, que lindo, temos Jesus e a nossa igreja é perfeita. Não, ele exorta Éfeso, ele exorta Corinto, ele exorta Roma, ele exorta Jerusalém, ele exorta as igrejas em todos os lugares. Ele não tinha pastores, os líderes dele eram o Silas, o Apolo, a Priscila, Lídia. Essas pessoas tinham igrejas na casa deles. Então, Timóteo, que não era casado, ele não era pastor de igreja, ele não era casado, ele era um grande liderado, um grande discípulo de Paulo, e ele chegava com um grupo de pessoas para edificar as igrejas nas viagens que Paulo mandava ele ir.
Então é isso, onde Paulo não ia, ele mandava alguém, ele sempre estava cuidando das igrejas, ele sempre estava envolvido com os problemas das igrejas. Agora hoje os nossos líderes querem ser chamados pastores, apóstolos, mini-deuses, mini-Jesus, o que será que eles vão inventar de título para mostrar que eles têm autoridade e que eles têm que ser, e são ungidos e isso e aquilo. Sendo que os ungidos da Bíblia é tipo Davi, que tinha problema com o pai, problema com os irmãos, problema com mãe. E se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, ele tinha problema com os primos dele, os filhos de Zeruia, que eram líderes do exército dele. Ele falava, não mata o Abner, não toca no Abner. Aí vai Joabe e mata o Abner. E não foi uma vez só. Várias vezes o Joabe e os irmãos dele fizeram o que eles deram na cabeça contra as ordens de Davi. E Davi não tirou eles do posto, porque eles eram bons generais de guerra. Então, esses conflitos todos, Absalão se virou contra Davi. Você quer ser líder? Olha para a vida dos líderes da Bíblia. Você quer ter unção da pessoa? Você quer se chamar de apóstolo? Olha a vida dos apóstolos, dos profetas, dos líderes. Entendeu? Não é esse negócio, eu estou aqui no poder e a minha audiência nunca vai ser igual a mim, eu exerço liderança. Isso não é o que o Paulo propôs, não é o que Jesus propôs. A gente não está criando seguidores, a gente está criando, está trabalhando para o caráter de Cristo ser completamente formado em cada um dos nossos irmãos, cada um daqueles que nos ouvem, para que eles sejam líderes também. Como a mulher samaritana saiu daquele poço e foi liderar a conversão de todos os homens daquela cidade. É assim, entendeu? Que nesse 2026 você se prepare, você dependa do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para você assumir seu local de liderança, as pessoas que o Senhor vai entregar na sua mão, que eles não sejam seus seguidores, seus admiradores, que eles sejam seus imitadores, como você é de Cristo. Eu tento imitar a Cristo e você pode me imitar. Não quero que você me siga, como senta aí e escuta. Eu quero que você aprenda também, que você pegue a sua Bíblia, que você estude a palavra. Eu desejo para você em 2026 que você se enche dos dons do Espírito Santo, que você fale em línguas, que você profetize, que você tenha dons da ciência, que você entenda a palavra de Deus, os seus mistérios e possa ajudar as pessoas ao seu redor que o Senhor entregar na sua mão. E que você encontre no meu canal um local onde a gente possa compartilhar do pão, do corpo, do sangue de Jesus e que a gente é isso aí. Que eu possa te ajudar nos seus momentos difíceis, se você precisar de mim, e que nós encontremos resposta na palavra, a direção na palavra do Senhor, o que Ele quer da gente nessa terra, como viver essa terra, como viver essa existência, para que a gente possa chegar lá na eternidade e ser chamado de servo bom e fiel, servo bom e fiel. Amém? Amém. Shalom, bom final de ano e começo de ano novo.